Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, Rodrigo? Chegou a minha vez. Demorou um pouquinho, mas chegou. Todo mundo teve essa oportunidade de falar. A gente atrasou um pouquinho, mas a gente pede a compreensão de todo mundo aí. Eu vou tentar ser o mais breve possível na minha explanação aqui. O que eu vou trazer para vocês? De cara, né, só para constar aqui, meu nome é Henrique Martins de Almeida. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, a gente vai conversando. Eu vou falar um pouquinho sobre o cômputo dos benefícios por incapacidade, como que eu vou integrar, se eu posso integrar esse período numa aposentadoria por tempo de contribuição, por idade, quais esses períodos que eu posso computar, se a lei permite, o que a jurisprudência entende nesse sentido, tá certo? Quando a gente fala... Só porque eu comecei a falar, o diálogo caiu. Quem que é esse aqui? Caramba, ainda bem que ele já saiu já. Quando a gente fala em benefício por incapacidade ou computar esse período e agregar esse tempo na contagem, como carência ou tempo de contribuição, qual que é o primeiro artigo que vem na memória de vocês? Alguém se arrisca? Acho que todo mundo já viu esse artigo, né? Lei 8.203, artigo 55, inciso 2. Vamos ler um pouquinho aqui, só para a gente compreender e iniciar a compreensão sobre o tema. Artigo 55, ele dita o quê? Que o tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no regulamento, compreendendo, além dos correspondentes às atividades de qualquer das categorias de segurado que trata o artigo 11, segurados obrigatórios, artigo 11. Tá? Essa parte não interessa, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado. O que nos interessa aqui é o tempo intercalado em que esteve em gozo de benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. O que o artigo fala, então? O tempo de serviço será comprovado na forma do regulamento, compreendendo... Sou eu? Está falando muito alto. Muito alto? Desculpa. Todo mundo está ouvindo, eu vou baixar o tom aqui. Então, tempo de serviço compreende o tempo intercalado em que esteve em gozo de benefício por incapacidade, o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Tá certo? É simples a interpretação que a gente tem desse artigo. Esse artigo ele tem uma redação antiga, ou originária da Lei 8.213, de 91. Ele ainda vem com a nomenclatura de tempo de serviço. E para a gente saber, ou para a gente integrar esse tempo na nossa aposentadoria atual, ou por idade, ou por tempo de contribuição, a gente tem que delimitar um pouquinho os conceitos aqui do que seria tempo de serviço, se esse artigo ele diz respeito apenas ao tempo de serviço dos segurados obrigatórios, que são os do artigo 11 da Lei 8.213, empregado, contribuinte individual, avulso, excluindo o facultativo, né? E se eu consigo considerar esse tempo como tempo de contribuição. Primeiro, o que é tempo de serviço? Tempo de serviço, a gente regressa um pouquinho lá no decreto 2172 de 97, ele trouxe um breve conceito, uma breve consideração, ditando que tempo de serviço é o tempo contado data a data desde o início até a data de requerimento ou do desligamento das atividades abrangidas pela Previdência Social. Então, basicamente, tempo de serviço é o tempo de efetivo exercício de uma atividade abrangida pela Previdência Social. Se eu estou exercendo essa atividade e ela está ligada, basicamente, no artigo 11 da Lei 8.213, eu posso considerar como tempo de serviço. E o segurado facultativo? Eu tenho tempo de serviço? Eu consigo computar para tempo de contribuição ou não? O caput desse artigo, ou esse artigo 57, ele não trouxe. A gente vai ver mais para frente que tem as exceções legais. O que a gente tem em mente aqui, só um parênteses, que ainda tem discussão, se tempo de serviço é tempo de contribuição, se tempo de contribuição é tempo de serviço, se eu posso considerar um ou outro indistintamente. O meu entendimento é que não. Tá? Diverso do que o Carlão fala. O Carlão fala o seguinte,
exemplo de uma aposentadoria por tempo de contribuição. Ele diz que eu só preciso comprovar os 15 anos de carência, 180 meses de carência, depois os outros anos eu preciso só comprovar tempo de serviço, eu conseguiria uma aposentadoria por tempo de contribuição. Por que eu entendo que não? Entendo que não porque o tempo de serviço, embora a gente tenha uma alteração em 98, que na emenda 20, que trouxe a nomenclatura do tempo de contribuição, trouxe a aposentadoria por tempo de contribuição, desde a Constituição de 88, o artigo 201, ele já trazia que o nosso sistema previdenciário é mediante contribuição. Então, assim, eu só teria direito a uma aposentadoria mediante contribuição. Só que eu sei que eu tenho as exceções legais. O segurado especial, por exemplo, que ele não contribui, ele vai ter direito. Então, assim, a regra geral é mediante contribuição. Para não ter contribuição, é exceção. Essa exceção eu tenho que ter na lei. Tem que estar na lei essa exceção. Tá? Então, assim, no caso que o Dr. Carlos dita, que o contribuinte individual ele prestou serviço, depois eu basta provar a atividade, para mim, não cola. Por quê? Porque não tem a efetiva contribuição. A responsabilidade contributiva era própria dele. Artigo... Lei 8.212, artigo 30, inciso 2, a responsabilidade é do contribuinte individual, sempre foi, e ele tem responsabilidade pela contribuição. Se não tem a contribuição, e aí uns falam, mas o sistema ditava que era apenas tempo de serviço, mas como eu falei, sempre trouxe. Essa alteração que a gente teve em 98, que veio falar do caráter contributivo, filiação obrigatória, já existia. Só veio uma alteração na forma de dizer, mas eu já tinha um sistema contributivo e o benefício seria ou já era mediante contribuição. Tá certo? Então, assim, tempo de serviço é aquele tempo efetivamente trabalhado. É o que diz o caput do artigo 57 do decreto. Tá? Para o facultativo, o próprio decreto, esse decreto trouxe a exceção no artigo 58. Não é o nosso viés aqui, mas só para deixar claro, depois, quem quiser dar uma olhada, no artigo 58 já traz também a exceção do facultativo. Eu vou considerar, além do indicado no artigo 57, eu vou considerar como tempo de serviço a de contribuição facultativa. Tá certo? O que é tempo de contribuição? O decreto durou pouco, decreto de 97, logo nós tivemos a emenda constitucional número 20 de 98, que trouxe o regramento, que trouxe a aposentadoria por tempo de contribuição. Em seguida, veio o decreto 3048/99 e considerou para a gente tempo de contribuição. Tem alguma diferença aí? Consegue enxergar alguma diferença com o artigo que a gente acabou de ver? Basicamente, tempo de contribuição é o tempo contado de data a data, desde o início até a data do requerimento ou desligamento de atividade abrangida pela Previdência Social. A redação é a mesma, só mudou tempo de serviço por tempo de contribuição. A emenda 20, em seu artigo 4º, acho que eu trouxe aqui. A emenda 20, seu artigo 4º, ela trouxe a seguinte consideração. Observado o disposto no artigo 40, parágrafo 10º, o artigo 40 a gente sabe que é o tempo de serviço de servidor público, aposentadoria do servidor público. O artigo 10, ele fala, parágrafo 10º, ele fala sobre o tempo ficto, a vedação do servidor considerar tempo ficto, que é uma questão que o Supremo entende pela vedação da conversão do tempo especial do servidor público, que estaria fora da súmula 33, tá? Mas aí é outra questão também que não tem aqui consideração. Mas o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprindo até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição. Ou seja, tempo de serviço, até que venha uma lei discipline a matéria, eu vou considerar tempo de contribuição. Só que ele é bem específico ali. Então, eu vou considerar o que a legislação já prevê como tempo de serviço. Então, a legislação ela sempre trouxe o que seria tempo de serviço. E ela tem as exceções legais. O que não seria tempo de serviço e seria considerado para fins de aposentadoria é aquele período em que eu efetivamente contribuí. Houve contribuição. O artigo
201, volto a repetir, da Constituição Federal, sempre teve a redação que o sistema era contributivo. Para eu ter direito ao benefício, sempre foi exigido contribuição, não tempo de serviço. O tempo de serviço, a troca de nomenclatura de tempo de serviço para tempo de contribuição veio com a emenda 98, mas antes o tempo de serviço já era aquele de efetiva contribuição. Tá certo? Vamos seguir um pouquinho. O que seria tempo de contribuição para fins do decreto? Até que lei disciplina a matéria, são contados como tempo de contribuição o período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, entre períodos de atividade. Aqui está um denominador que é um complicador para a gente obter um benefício ou computar esse período como tempo de contribuição. Depois, mais para frente, a gente vai ver carência. O artigo 55.2 não fala entre períodos de atividade. O artigo 57, o 55.2, ele fala os períodos intercalados. Só que o artigo 55, ele fala de tempo de serviço. Então, o que eu teria que intercalar era tempo de serviço. Que tempo de serviço é... A gente acabou de falar, tempo de contribuição. Então, assim, essa extensão que o decreto trouxe não está na legislação. Foi uma criação e uma extensão restritiva, e a gente vai ver mais para frente se a gente deve seguir essa extensão ou não. Aqui mais um pouquinho, tempo de contribuição é o quê? Ou tempo de serviço, o período que o segurado esteve recebendo benefício por incapacidade por acidente de trabalho. Nesse caso, intercalado ou não. Então, se eu estou recebendo um benefício por incapacidade oriundo de acidente de trabalho, independente se eu tiver uma contribuição depois ou retorno à atividade, eu consigo computá-lo como tempo de serviço. Tá? Esses artigos eles trazem especificamente regramentos quanto ao tempo de serviço. Certo? Aonde está na lei que eu vou considerar esses períodos como carência? Não tem na lei, é tudo interpretação jurídica. A carência, o que é? Carência é o tempo mínimo de contribuições mensais necessárias para o segurado ter direito a um benefício previdenciário. Tá? A gente sabe que o número mínimo de carência está lá no artigo 25 da Lei 8.213, alteração agora do auxílio reclusão, vocês viram com o professor Rodrigo, 24 meses. Via de regra, as aposentadorias programáveis, idade, contribuição especial, 180 meses, auxílio-doença, aposentadoria, 12 meses, aposentadoria por invalidez, 12 meses. Tá? Mas o que eu quero destacar aqui é que há uma diferença. Eu posso até considerar que carência, em algum momento, carência é igual a tempo de contribuição, mas eu não tenho que interpretar diretamente esta lógica. O que eu tenho que entender? Que carência é contribuição mensal. Onde está a regra da contribuição mensal em dia? Não posso tocar na tela, né? Artigo 24 da Lei 8.213, que fala que as contribuições é mensais. Onde que está a contribuição mensal? Artigo 31, contribuição mensal do empregado. Qual que é o prazo? 20º dia... até o 20º dia do mês seguinte à competência. Inciso 2 da Lei de Custeio, Lei 8.212, do segurado contribuinte individual ou facultativo, prazo até o 15º dia do mês seguinte ao da competência que você vai recolher. Certo? Então, a legislação já traz o que é contribuição e o que é carência. A carência é contribuição em dia, contribuição mensal. Então, a regra geral é que a contribuição é mensal. A exceção é que a contribuição é em atraso. Então, assim, não necessariamente uma contribuição vai ser carência. Certo? Porque eu posso pagar em atraso e não necessariamente ela vai ser computada como carência. É tempo de contribuição? Eu paguei atraso, contribuinte individual, 2 meses depois fui lá, paguei, eu tinha atividade, ela vai ser considerada como tempo de contribuição? Vai. Como carência? Não sei. Foi minha primeira contribuição? Eu já tinha uma contribuição anterior em dia? Não sei. Então, assim, eu não posso interpretar diretamente que carência, que contribuição é carência.
É o que eu costumo dizer. A gente faz a interpretação separada e depois a gente integra ela no nosso ordenamento jurídico. Tá? O número de contribuições aqui a gente já viu. E aí a gente volta para o artigo 55. O que o artigo 155 fala? O artigo 55, que tempo de serviço será o correspondente ao tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Quais as problemáticas que a gente tem aqui? Eu posso considerar esse artigo ou esse tempo como carência? Está no artigo 55? Tem algum lugar que eu vou considerar benefício por incapacidade como carência? O tempo de auxílio-acidente, eu conto como carência? Conto como tempo de contribuição? Está onde? O contribuinte facultativo, a contribuição facultativa, é tempo de serviço? Eu já antecipei que o decreto trazia essa consideração, né? Mas e a interpretação jurisprudencial? Nós vamos começar pelo cômputo como carência. A problemática que a gente teve foi por causa da IN, artigo 64 da IN 20, que trouxe essa redação restritiva. Não serão computados como período de carência o período que o segurado esteve em gozo de benefício, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Certo? Então, a própria instrução normativa, ela interpretou a lei. Para que serve uma instrução normativa? Alguém se arrisca aí? Oi? Também. Mas eu costumo dizer que a instrução normativa ela serve para nos dar parâmetros objetivos, que a gente pode falar sobre a sistematização, parâmetros objetivos de como eu vou aplicar aquela lei. Então, assim, eu não vou criar regramento novo. Eu não vou trazer um requisito novo para eu aplicar no benefício de vocês. Eu tenho a lei, que a lei é uma legislação geral, ordinária, e ela dita, ela traz um texto, e o que a gente tem que fazer com aquele texto? A gente tem que interpretar, ou quem vai editar a instrução normativa, ele tem que interpretar. O que é interpretar? Buscar o que o legislador ele quis dizer com aquele texto. Depois de eu interpretar, entender o que ele quis dizer com aquele texto, eu tenho que pegar aquele texto e integrar no ordenamento jurídico. Não só com aquele artigo, eu tenho que verificar os outros artigos em volta da mesma matéria, eu tenho que verificar se esse artigo ele não fere outra legislação específica ou se ele não fere a Constituição Federal. Então, além da interpretação, eu tenho que integrar ele no sistema jurídico. E aqui, basicamente, foi uma interpretação administrativa de algo que não consta na lei. Tá? Dessa interpretação administrativa, surgiu diversos questionamentos judiciais, principalmente, que a gente vai ver mais para frente, mas o questionamento principal era o seguinte: se não tem na lei, especificamente, o cômputo daquele período de afastamento, como tem o artigo 60 do decreto, fala, tempo de serviço, o tempo de afastamento do benefício previdenciário, vou ser considerado como tempo de serviço, para fim de carência não tem. A gente tem que trazer a interpretação da lei. E, basicamente, o artigo 24, que fala que o período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para a obtenção do benefício. Em seguida, eu tenho a exceção legal de quando eu vou considerar a carência ou as contribuições em atraso, por exemplo, nesse caso, inciso 2 do artigo 27, como carência. Então, há contribuições que eu faço em atraso que eu vou considerar como carência. Eu vou passar um pouco essa parte que todo mundo acho que já sabe. Alguém tem dúvida sobre esse artigo? Não, né? Se eu tiver uma primeira contribuição em dia, eu posso fazer o recolhimento em atraso como segurado facultativo ou contribuinte individual. Segurado facultativo, eu tenho 6 meses de qualidade de segurado. Então, eu posso recolher até 6 meses em atraso. Primeiro, eu tenho que recolher uma, porque é um ato volitivo. O segurado facultativo, eu não posso fazer uma opção passada. Hoje eu quero recolher 6 meses de segurado facultativo. Não, você tem que ter recolhido uma primeira, e aí para frente, se você ficar em atraso, esses 6 meses você pode recolher em atraso. Certo? Eu não vou me estender nesse artigo, que acho que não tem muita dúvida. Ou tem? Não? Por que eu vou computar como carência? A própria legislação, o decreto, ele traz os períodos que eu vou considerar como tempo de serviço. Esse
a gente já passou artigo 55.2, artigo 60 do decreto e artigo 61 do decreto. Todos falam especificamente que o tempo de contribuição, que será considerado como tempo de contribuição o afastamento por auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O artigo 61, mesma coisa, afastamento por benefício de incapacidade. Aqui eu tive uma integração entre o artigo 61, ou uma interpretação do artigo 55.2, que fala que eu tenho que ser intercalado em períodos de atividades. Isso a gente vai discutir já já. A principal fonte de que eu considero como carência também está nesse artigo aqui, artigo 29, parágrafo 5º da LB. Vocês lembram do tema 88 do STF, em que discutia se eu poderia computar, como que eu faria o cálculo da aposentadoria se ela fosse precedente de auxílio-doença ou não? Basicamente, esse artigo ele fala o seguinte: se no período básico de cálculo o segurado tiver recebido benefício por incapacidade, sua duração será contada considerando-se como salário de contribuição. Então, assim, o próprio benefício previdenciário, seja aqui ele fala benefício por incapacidade, mas basicamente aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, o próprio valor do benefício ele pode ser considerado tempo de contribuição. Certo? A própria lei diz. O que é carência? Carência é contribuição paga mês a mês. Aqui eu não discuto atraso, porque aqui a responsabilidade, na verdade, é um tempo ficto, não tem contribuição, mas ele é considerado como tal. E se a lei traz no seu artigo 24 que carência é contribuição, e se a própria lei fala que esse período de afastamento é salário de contribuição, consequentemente, o que eu interpreto? De que isso daqui é contribuição. Então, se eu considero como tempo de contribuição, eu também tenho que considerar como carência. Eu não teria que ter uma interpretação divergente. Tá? Isso... Pode falar. Espera aí, eu não escutei. Oi? Não. Então, no meu entendimento, eu nem entrar nesse detalhe que não vai dar tempo, mas é o seguinte, mensalidade de recuperação, para mim, não é benefício. Não conta para nada. Tem discussão. Tá? E isso daí é uma questão que não é muito antiga, e ela vai dar pano para a manga ainda, porque tem decisões que entende, inclusive para fins de pretensão resistida, interesse de agir. Tá? Tem juiz que entende que eu não posso nem entrar com uma ação nos primeiros 6 meses, porque a pessoa está recebendo a parcela de recuperação, então ela está recebendo 100%, não teria direito a discutir o benefício. O que não tem nada a ver, porque a própria pretensão resistida de uma ação de incapacidade é a perícia médica, que julgou o cara ou que entendeu que ele tem capacidade. Então, assim, o que eu estou discutindo é o reconhecimento da capacidade ou incapacidade. Se você está recebendo uma parcela de recuperação, ela vai cessar. Eu já até sei que ela vai cessar 6 meses, ela vai diminuir, depois de 6 meses vai para 25%, e 18 meses ela vai cessar. Então, assim, o meu interesse de agir é na discussão da incapacidade, não do recebimento em si do benefício. Tá? Mas isso depois a gente discute isso daí. Tá certo? Mas vamos lá. Então, por que eu tenho que computar como carência? Qual que é a interpretação que eu tenho? Primeiramente, do artigo 24 da LB, carência é contribuição mensal. Caput do artigo 201 da Constituição Federal, contribuição mensal é tempo de contribuição. Tá? Já vem trazendo essa interpretação. Tempo de contribuição é tempo de serviço, segundo a emenda 20 de 98. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez é tempo de contribuição, segundo a gente verifica no próprio decreto. Benefício por incapacidade é salário de contribuição. Se é salário de contribuição, é contribuição. Então, eu tenho que considerar também, além desses períodos como tempo de contribuição, como carência. Tá? Mantenha a hora aí, se eu estou passando aí. 20 para terminar? Caramba. Vamos lá, primeira decisão aqui que a gente já vai colocar. Recurso especial 133467.
ele já vem específico. Posso computar como para fins de carência? Sim, cabimento. É possível contagem de períodos de carência no período que o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade, sempre que intercalados com períodos contributivos. Tá? A lei fala, o artigo 55, 2, ele sempre trouxe tempo de serviço. A interpretação do tempo de contribuição veio com o decorrer do tempo, em razão da emenda 20. Mas tempo de serviço, basicamente, eu considero como tempo de contribuição, com as exceções legais, que são aquelas que já estão na lei. Então, assim, eu não consigo estender uma restrição, uma exceção, para casos ou hipóteses que não estão na lei. Tá certo? Então, aqui eu já tenho um breve posicionamento jurisprudencial. Eu tenho a súmula 73 da TNU, que também é importante a gente usar. Não decorrente de acidente, o tempo em gozo de auxílio-doença e aposentadoria pode ser computado como tempo de contribuição ou para fins de carência, quando intercalados com períodos nos quais houve recolhimento de contribuição para a Previdência Social. Certo? Essa é a interpretação que a gente tinha que dar, primariamente, do artigo 55.2. Tempo de contribuição. Não, efetivamente, serviço ou coisa que o valha. Tá? Nós temos também a súmula 102 da Tribunal do TRF4, se alguém quiser anotar aí, o teor é praticamente o mesmo. E aí, que sedimentou o tema, ACP 410329 de 2009, tá, que até gerou a instrução normativa a IN 86, que ela veio determinando, ela analisou especificamente se eu poderia computar esses períodos como carência. E ela veio e trouxe a possibilidade, desde que intercalados com períodos de contribuição. Essa ação civil pública, ela é do TRF4. Primeiramente, ela foi definida ou decidida com abrangência só para o Rio Grande do Sul, salvo engano, mas a gente já tem outras ACPs rolando, inclusive tem uma do Rio Grande do Sul que, salvo engano, já tem até sentença, mas já tem a liminar já tem uns 2 anos para a abrangência nacional do mesmo sentido, considerar o afastamento previdenciário por benefício por incapacidade como carência, sempre que intercalados com períodos contributivos. Tá? Então, a gente veio daquela ação civil pública, veio alteração na IN 77 pela IN 86 e trouxe especificamente que é devido o cômputo para fins de carência dos benefícios por incapacidade. Certo? Então, aqui eu não tenho muita discussão. Hoje, eu tenho muito argumento, eu tenho muita interpretação legal, eu tenho muitos artigos que eu posso utilizar para questionar, para discutir um período de carência, o afastamento como período de carência. Certo? Vamos entrar aqui, então. Auxílio acidente, eu considero como tempo de serviço, como tempo de contribuição? Esse é discutível, né? Esse é bastante discutível. Basicamente, a gente inicia a discussão dele, ou para quem entende que sim, entende que não, pela natureza jurídica do benefício. Se ele seria previdenciário, especificamente, ou seria um benefício indenizatório. Já vou adiantar que a jurisprudência majoritária entende que é um benefício de natureza indenizatória, como tal, não deveria integrar. Tá? O que ela diz? Que seria um benefício concedido com viés puramente indenizatório, de forma a compensar pelo esforço despendido. Então, assim, basicamente, não seria um benefício por incapacidade o auxílio-doença, mas seria um benefício por capacidade reduzida, o que é uma coisa diferente. Eu tenho a capacidade, mas ela está reduzida. Os benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, é um benefício puramente por incapacidade. Certo? O benefício não seria substitutivo de salário, ou seja, eu poderia trabalhar, eu poderia receber, eu poderia fazer qualquer coisa, recebendo ainda, eu poderia contribuir como facultativo e ainda receber o benefício. Não há vedação de eu cumulá-lo, a não ser com a aposentadoria, como a gente já sabe. Não impede o exercício de atividade laboral e não existe vedação da filiação obrigatória ou facultativa, que é o que a gente acabou de falar. Eu posso receber o auxílio acidente e ainda
me reinserir no sistema como contribuinte individual, por exemplo, ou facultativo, não é impedimento legal, né? Sem limitação ao salário mínimo, ou seja, eu posso receber um benefício de auxílio, embora a gente saiba que tem uma decisão antiga do STJ, acho que da Laurita Vaz, falando da limitação do auxílio do salário mínimo. A regra geral, o entendimento geral, é que não há limitação. Então, isso seria mais uma vedação, porque eu poderia estar, inclusive, recebendo menos que o mínimo, então não teria como eu considerá-lo nem como contribuição, muito menos como carência. Certo? Para os que entendem, aqui mais uma vedação expressa na interpretação da IN 77, artigo 154, que não será computado como período de carência o período de auxílio-acidente. Aqui a gente teve uma alteração legal recente, agora do meio do ano, que esse era um artigo que se utilizava muito para ter direito, para considerá-lo como tempo de contribuição ou carência. Por quê? Porque a lei ela trazia, mantenha a qualidade segurada, independente de contribuição, sem limite de prazo, quem estiver em gozo de benefício. Então, se eu estivesse... A interpretação que dava era o seguinte, se eu estou em gozo de benefício, estou amparado pela Previdência Social nesse período, eu também teria que usufruir do que os benefícios previdenciários, ou especificamente os por incapacidade, eles dão para a gente, que é o quê? O cômputo como tempo de contribuição e carência. Então, eu conseguiria integrá-los aos outros afastamento por benefício de incapacidade. Houve uma alteração legal recente e excluiu o auxílio-acidente. Mais um artigo limitativo para a gente. Tá? Então, quem considera ou quem entende que eu posso considerar como carência, ele utiliza o quê? Que o benefício seria um benefício previdenciário, por quê? Está lá no artigo 18.1H da Lei 8.213. O artigo 18 ele traz a relação dos benefícios, dos serviços e benefícios da Previdência Social. E o auxílio-acidente é um deles, está lá na lei. O artigo 55.1 da redação, o artigo 15.1 da LB com a redação originária, que a gente acabou de falar, que não trazia a exceção do auxílio-acidente. Olha para você ver, tanto veio a restrição agora do auxílio-acidente, que a interpretação, a utilização desse artigo era forte. E ela era dúbia mesmo, que ela trazia uma interpretação, ou podia nos levar a entender de que, se eu estou recebendo um benefício previdenciário, se eu estou em gozo do benefício, e eu tenho qualidade segurado, a própria Previdência me mantém vinculada diretamente para gozo e para usufruir dos seus efeitos, eu não poderia excluí-lo como tempo de contribuição em carência. Né? Só que agora a gente teve uma alteração legal. O artigo 29, parágrafo 5º, em que considera benefícios por incapacidade como salário de contribuição, se é benefício previdenciário e eu considerá-lo como por incapacidade, eu posso considerá-lo como salário de contribuição. Se é salário de contribuição, efetivamente, eu posso considerá-lo como contribuição. E assim por diante. Carência. Artigo 31 da LB, auxílio-acidente integra o salário de contribuição. Então, quando eu vou fazer o cálculo do benefício, eu considero aquele valor do benefício para fins de salário de contribuição. Ele entra no meu PVC, ele entra no cálculo da minha RMI. Então, se é contribuição, mais um argumento também, mais um artigo que nos leva a entender que eu também consideraria como carência, tá certo? Aqui o específico do auxílio acidente acidentário, que a gente sabe que tem o da natureza comum e o do natureza acidentário. Para os acidentários, a gente utilizava também esse decreto que considera como tempo de serviço benefício decorrente de acidente de trabalho. Aqui ele não traz limitação, ele não interpreta que seria aposentadoria por invalidez, ou auxílio-doença, ou auxílio-acidente. Então, a gente trazia essa interpretação alargada para o segurado. O que a gente tinha de julgamento? Esse julgamento aqui é de 2013, ele considera o cômputo como período de gozo do auxílio-doença para fins de carência. Sempre que, deixa eu ver aqui, benefícios por incapacidade intercalados com períodos contributivos. Tá? Então, assim,
Essa legislação da Laurita Vaz também, essa ministra aqui, ela tem um entendimento muito pró-segurado, ela que deu também a primeira decisão do STJ quanto à limitação do salário mínimo, que eu falei do auxílio acidente, e ela também trouxe essa interpretação de que o benefício por incapacidade não trazia distinção entre auxílio doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio acidente. Então, se eu considero os dois primeiros principais, acidente e aposentadoria, auxílio doença e aposentadoria, eu também tinha que estender essa interpretação ao auxílio acidente. Então, ela deu essa decisão lá em 2013, já dando direito ao cômputo, ou reconhecendo o direito ao cômputo. O problema, depois dessa decisão, a gente já teve outro RESP, 124-7971 do Paraná, acho que foi um ano depois, final de 2014, salvo engano. Tudo por decisão monocrática, depois seguida pelos representantes da turma. Não teve uma decisão, digamos, repetitiva ou de interpretação irrestrita dos tribunais superiores quanto ao tema. Mas esse RESP ele entendeu que não seria possível, e ele, basicamente pela natureza acidentária do benefício. Depois disso, em 2015, 2017, teve esse PEDLEF da TNU, que também entendeu pela impossibilidade do cômputo do auxílio acidente como carência. Tá? Então, basicamente, essa decisão ela veio limitar o nosso direito, mas parou por aí. O entendimento está sacramentado, ele está sedimentado, que eu não vou conseguir computar esse auxílio acidente como carência, com tempo de contribuição? Não. A gente tem discussão até hoje. E eu trouxe aqui um julgamento. Esse não é tão recente, esse é de 2016, tá? Anterior àquele PEDLEF, esse é do TRF3, pela possibilidade do cômputo. Mas eu tenho uns mais recentes aqui. Esse aqui é de quando? De fevereiro desse ano. Do TRF da terceira região. Esse daqui foi o Gilberto Jordan, o relator, desembargador que deu pela possibilidade do cômputo nesse caso. O que ele destacou aqui? Que o interregno em gozo de auxílio acidente admite-se para efeito de carência para concessão de outro benefício. Tá certo? Somatório do benefício, aqui não nos interessa. Aqui que é dizendo praticamente a mesma coisa. Mas o que nos interessa aqui, ele considerou como tempo de contribuição. Se você for pegar... Caramba, não posso encostar aqui, cara. Se você for pegar o entendimento dele, for baixar as decisões do Gilberto Jordan, ele entende que o benefício é um benefício previdenciário e, basicamente, daí que ele tece as suas argumentações e determina que eu teria que considerá-lo como tempo de carência também. Aí que é aquela mesma interpretação do artigo 29, parágrafo 5º, de que, se esse período é tempo de contribuição, eu cômputo como tempo de contribuição, se eu vou considerar no PBC como contribuição, e contribuição, se for em dia, é carência, eu também teria que considerá-lo como carência. Nós temos decisões recentes, nós temos possibilidade de discutir, temos administrativamente muito difícil, porque a própria IN ela traz a vedação. Judicialmente, ainda é possível a gente discutir. Acho que tem outro aqui. Não, não tem, mas eu acho que eu tinha um do mês passado. Acho que mês passado teve outra decisão também, e acho que não era do Jordan. Vou até verificar depois, do Gilberto Jordan. Aí, beleza? Então, assim, o auxílio acidente é um benefício controvertido ainda, se eu posso computá-lo ou não. A jurisprudência majoritária dita que não, mas eu tenho os precedentes, eu tenho julgados recentes que ainda possibilita. Aí vai depender do caso concreto, se eu vou buscar, se eu vou discutir ou não. Se a única consideração da pessoa é discutir essa concessão, é lógico que eu vou. Mas eu vou entrar de graça? Vou nada. Nesse caso aí eu cobro para entrar. Os precedentes são de onde? Oi? Os precedentes são de onde? TRF3. 3. É. Esse é do tribunal, não é, Jeff? Esse está falando, né? E é TRF3.
2018, julgado agora no começo do ano, fevereiro. Fevereiro. E aqui o ponto... Tem 5, mas do 10. Então vamos que eu estou engasgando, estou falando mais palavras do que acho que minha língua está conseguindo. Vamos lá. Eu posso considerar esse tempo de contribuição como facultativo também? Eu posso integrar o tempo de contribuição facultativo? Aqui eu tenho várias problemáticas que a gente vai determinar aqui. Existe uma interpretação de que após o recebimento ou antes do recebimento do benefício por incapacidade, se a contribuição for facultativa, eu não poderia considerá-lo nem como tempo de contribuição. Da onde vem essa interpretação primária? Do artigo 61 que a gente já viu. Artigo 60 do decreto que a gente já viu. Até que lei disciplina a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros, os benefícios por incapacidade, entre períodos de atividade. Então, assim, se eu sou segurado facultativo, eu não tenho atividade. Atividade, o que é atividade aqui? Atividade é aquela abrangida pela Previdência Social. Da onde vem essa interpretação? Do próprio caput do artigo 55, de que eu poderia computar apenas tempo de serviço ou contribuição, mas esse tempo de serviço não é interpretado isoladamente por essa corrente. Ela deveria ser interpretada como apenas aqueles representantes da categoria dos filiados obrigatórios, ou seja, do artigo 11 da Lei 8.213. Então, apenas esses poderiam. Mas, como a gente já antecipou lá, o próprio decreto 2172 de 97, ele já trazia as exceções. O que era? Quais os períodos em que não há exercício de atividade e eu considero, mesmo assim, como tempo de serviço, posteriormente convertido para tempo de contribuição. O artigo 58 do decreto ele já previa expressamente que a contribuição facultativa ela deve ser considerada como tempo de contribuição. Como já previa e como também prevê o artigo 55. Inciso 3º. Não está aqui, mas está na minha cabeça. O artigo 55, inciso 3º, se alguém tiver a lei e anota, a própria lei ela traz que o tempo de serviço será considerado para fins de contagem de tempo são os benefícios intercalados, os benefícios por incapacidade intercalados com contribuição e que contribuição facultativa eu devo considerar como tempo de serviço. Está no mesmo artigo. O que esses julgadores eles estão entendendo? Que o caráter contributivo e filiatório obrigatório deve estar aí, e está no artigo 201 da Constituição, para preservar o caráter ou equilíbrio financeiro e atuarial. Mas eu falo, é uma balela, porque assim, qual a diferença de eu contribuir, ou segurado facultativo, ou empregado? Eu saio afastado 20 anos por um benefício por incapacidade, por um auxílio-doença, 10 anos, sei lá, 15 anos, não importa o período. Eu volto a trabalhar, trabalho um mês e peço o benefício, eu tenho direito à aposentadoria. Qual a diferença de eu contribuir um mês depois como facultativo? Qual a diferença atuarial? Qual a diferença de valor que eu vou ter? A contribuição, eu não vou ter contribuição da mesma forma? Ou não? A contribuição é só uma. A empresa não está contribuindo enquanto eu não estou trabalhando. Eu estou recebendo, o segurado vai receber o benefício por incapacidade durante tantos períodos, e a lei ela só traz que eu tenho que intercalá-lo. Essa intercalação é apenas para fins de cálculo. Por quê? Se eu não tiver intercalado, o próprio artigo 29 dita como que eu vou fazer. Artigo 29, parágrafo 5º. Quando não está intercalado, o que eu faço? Eu considero como a minha nova RMI o salário de benefício que deu origem ao benefício por incapacidade, o auxílio-doença, e apenas faço a recomposição desse valor, o reajuste até o dia de hoje. Não é com, basicamente, que o Carlos falava, que
esses 9%, com acréscimo dos 9%. Eu também não tem nada a ver de falar acréscimo de 9%. A lei específica ela fala, eu vou considerar o salário de benefício. Salário de benefício é antes de aplicação de coeficiente. Coeficiente 91%, auxílio-doença. 91%, auxílio-acidente 50%. Eu só faço a aplicação do coeficiente após eu identificar qual que é o meu salário de benefício. Então, não tem nada a ver de integração de 9%. O artigo 29 só fala que eu tenho que resgatar aquele valor de SB e fazer a correção até o dia de hoje. Então, a lei ela tem dois requisitos. Ela tem dois artigos que se complementam. O artigo 55.2 e o artigo 29, parágrafo 5º, que fala se é intercalado ou não, que é o tema que eu comentei agora há pouco, o tema 88 do STF. Aqui, está até aqui. Em razão do caráter contributivo do regime geral de previdência, o artigo 29, parágrafo 5º da lei da LB, não se aplica à transformação. Ou seja, ele só não se aplica... Essa discussão veio porque o artigo 36, parágrafo 7º do decreto, ele trouxe essa redação da transformação. Então, a transformação seria eu converter imediatamente. Eu não teria um lapso entre um e outro. Eu estou recebendo um auxílio-doença, eu vou converter para uma aposentadoria, sei lá, eu vou receber uma aposentadoria por tempo de contribuição ou invalidez. Eu não consideraria aquele PBC, aqueles valores, como salário de contribuição. Eu excluiria e eu identificaria só o SB originário e regressaria até os dias de hoje. Esse vocês lembram, né, dessa discussão? Essa discussão foi bem grande, a gente teve muitas ações previdenciárias nesse sentido, porque, efetivamente, se eu considerasse o salário que a pessoa recebeu como o salário de benefício, em muitos casos, eu aumentaria muito o valor da RB futura do segurado. Tá? Então, tivemos muitas ações nesse sentido, só que foi contra a tese do segurado. Ela ficou determinada que eu não vou considerar aquele período como salário de contribuição, exceto se estiver intercalado com intervalos de atividade. Aí que tem mais uma problemática. Esse tema também falou em períodos intercalados de atividade. Porém, quando a gente pega para ler a decisão, não é isso que ela está decidindo. Não é sobre isso, e o tema não é sobre períodos de atividade. Ele só discute, o que discutiu esse tema é justamente se eu poderia considerar como salário de contribuição o valor dos benefícios precedentes, transformação imediata, ou se eu teria que estar intercalado. E aí ela estendeu, além de considerar que tinha que ter intercalado, ela colocou a palavrinha bendita, ou maledita, atividade ali. E dessa interpretação que alguns juízes entendem que eu preciso computar, precisa estar intercalado com benefício ou com períodos de atividade. Mas não é o que a norma expressamente prevê, como a gente já viu. Tá? Aqui que a gente já conversou. Mais um argumento para eu considerar o período intercalado de segurado facultativo, que o tempo em gozo de aposentadoria e auxílio-doença decorrentes, períodos no quais houve recolhimento de contribuição. A própria TNU interpretou o artigo e disse que basta contribuições, recolhimento entre recolhimento de contribuição. Porque é o real. O recolhimento da contribuição já supre o nosso equilíbrio financeiro atorial. Porque se eu tenho o pagamento efetivo, o que não seria o caso, aqui a gente tem discussão segurado especial. O segurado especial também é uma exceção que a lei permite, porque a gente considera apenas o tempo de efetiva atividade, não é carência efetivamente. Então, já há decisões nesse sentido possibilitando. Só que a própria lei ela já traz as exceções legais, que segurado especial, nem todo período eu vou ter que ter contribuição e tal. O contribuinte facultativo, eu tenho efetiva contribuição. Eu não estou ferindo, em momento algum, o caráter contributivo. Eu estou fazendo a contribuição.
Outra interpretação que tem é se eu estaria burlando o sistema por recolher essa contribuição facultativa, com finalidade específica de obter o benefício. Mas a gente já vê essa situação. Aqui para matar na via administrativa. Nem precisa ir para o judicial. Não serão computados como tempo de contribuição os períodos em que o segurado recebeu o benefício por incapacidade, ressalvadas as hipóteses de volta à atividade, ok. Ou recolhimento de contribuições como facultativo. A própria instrução normativa já trazia. Essa aqui é a redação da IN 45. Eu já tinha lá atrás artigo 117 da IN 20. Anotaram? E o artigo 164 da IN 77. Até que a lei discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros. Recebimento de benefício por incapacidade, o não decorrente de acidente de trabalho entre períodos de atividade, ainda que outra categoria de segurado, sendo que as contribuições como contribuinte em dobro, vocês lembram o que era, né? O segurado que deixou de ser filiado à Previdência antes de... Isso aqui é da legislação antiga, antes da Constituição. Ele poderia contribuir em dobro, ou seja, ele contribuía com a parte dele, com a parte do empregador, e aí ele conseguiria manter a condição de ter um benefício previdenciário. Isso lá atrás, antes da Constituição. Ou como facultativo. Então, assim, eu não considero, a própria IN, ela não considera apenas o efetivo de atividade efetivamente exercida. Ela considera que a intercalação ela pode ser considerada como a própria contribuição facultativa. Então, assim, muita gente perde administrativamente porque não usa o artigo legal, o artigo que a própria IN ela determina. Então, eu já poderia matar esse tema na própria agência do INSS, é meio difícil, mas no próprio Conselho de Recursos eu consigo matar esse tipo de demanda. E aqui a jurisprudência, cômputo do tempo de recebimento de benefício por incapacidade para efeito de carência, possibilidade, o tempo que o segurado recebe benefício por incapacidade intercalado com o período de atividade e, portanto, contributivo. Esse é um julgamento primário que a gente considera para quê? Para entender que vale ou que o STJ, esse caso é o STJ? Não. Recurso especial, que o STJ já entende, e as decisões também vêm nesse sentido, que o que eu devo considerar é a própria contribuição, é o caráter contributivo do sistema. Eu não estou ferindo o artigo 201. Muitos juízes entendem que eu estaria ferindo, mas não é o caso. Oi. Não. Hoje não, mas eu tenho. Tenho. Não, mas eu não tenho aqui, mas eu tenho. Principalmente, eu até ia escrever aqui, é que não deu tempo. Depois eu passo para vocês, mas assim, tem vários entendimentos diversos sobre a parcela de recuperação, igual eu falei para a doutora, se vai ser considerado, se é benefício, se não é. O meu entendimento é que não é benefício, como a própria lei permite, que seria o mesmo caso do auxílio-acidente. A lei permite você continuar trabalhando ou retornar ao trabalho, ter salário, contribuir, certo? Então, assim, aquele período eu não consideraria como benefício em si, então eu poderia até utilizar os primeiros meses para já intercalar como contribuição e já pedir. Porque eu posso, o próprio artigo 50 do decreto, ele fala que, parágrafo 1º, parágrafo único, sei lá, ele fala o seguinte, que quando eu estiver recebendo a parcela de recuperação e eu for requerer um novo benefício, eu só não posso, salvo engano, eu só não posso ser prejudicado. Então, se nos primeiros meses, se o meu próximo benefício for menor, eu primeiro tenho que receber esse para depois implementar o seguinte. Ele só fala isso, em razão do valor. Porque assim,
eu não poderia já receber um benefício menor. Então, espera eu, no sexto mês, do sexto para o sétimo, que ele vai diminuir 25%, então vai cair, aí eu implementaria o novo benefício. É a única restrição que o artigo traz. Oi. Então, justamente o que eu falei aqui. A lei traz no artigo 47, a LB no artigo 47, que você, quando o INSS considera ou te analisa e verifica que você está capaz, você já pode retornar ao trabalho. Inclusive, eu não tenho um artigo específico aqui, mas ele fala que eu posso voltar a receber salário. Então, assim, melhor coisa, se ele era empregado, bate na porta da empresa e fala, coloca ele de volta. Não interessa se ele vai ficar 1, 2 meses, vocês vão mandar ele embora, não me interessa. Eu quero uma recolocação para ele aí, coloca ele de volta. Porque aí eu já nem entro nessa discussão do facultativo. Ele voltou para a empresa, teve contribuição? Responsabilidade de contribuição era da empresa. Lei 8.212, artigo 30, inciso 1. É da empresa, de recolhimento. Ele estava à disposição da empresa nesse período. Se ela não recolheu, certo? Então, assim, ele deve retornar e deve receber o seu salário. Aí você vai abrir uma possibilidade de uma ação trabalhista e também a discussão na esfera previdenciária. Mas a lei permite e ele deve retornar. Tá? Até assim, porque assim, quando há um rompimento do benefício por incapacidade, o meu entendimento é o quê? Que o segurado que deve informar a empresa não sabe se acabou. Em muitos casos ela não sabe quando acabou. Então, assim, o quanto antes ele deve informar, principalmente quando ele não vai questionar um restabelecimento, um novo benefício. Ele deve informar o quanto antes para quê? Para transferir aquela responsabilidade para a empresa. Então, eu informei para a empresa, se a empresa não me convocou, não aceitou meu retorno, eu vou discutir na esfera trabalhista, o salário daquele período, a contribuição daquele período. Continua com o salário. Não tem impedimento. A lei permite. Tá? E assim, é bom que ele receba mesmo. Essa parcela de recuperação, ela vem por quê? Por causa do tempo. É como fosse outra verba indenizatória do auxílio acidente. Eu fiquei um bom período afastado da minha atividade habitual, então assim, eu vou te indenizar esse 1 ano e meio, que é 100%, 6 meses 75% e 50%. Eu vou te indenizar esse período, eu vou te auxiliar esse período para você conseguir uma recolocação no trabalho, no seu trabalho habitual, ou em outro, se eu for contribuinte individual, não sei. Ou se a empresa vai me mandar embora. Se o afastamento não é acidentário, nada impede de eu retornar e a empresa me mandar embora. Pode me mandar. Não pode? Mas ela paga minhas verbas, aí assina a carteira de trabalho, rompe o vínculo empregatício e aí eu vou discutir o que eu acho devido. Mas pode sim. Oi. Baseado no que você falou anteriormente, se ele não contribuiu nesse período da parcela de ressocialização, de recuperação, ele pode recolher em atraso? Não. Depende. Vamos lá. Por que ele vai fazer o pagamento em atraso? Do quê? Ele teve atividade? Não. Para poder computar, o que você precisa ter? Você não pode ter a perda da qualidade de segurado. Eu não preciso... O recolhimento, depois da cessação do benefício, ou depois da perícia, que reconheceu a capacidade do segurado e falou, você agora está em gozo de parcela de recuperação, eu não preciso no mês seguinte contribuir para integrar. A integração ela não dita recolhimento imediato, nem anterior, nem posterior. O que eu preciso ter é o quê? Recolhimento enquanto eu tenho qualidade de segurado. Então, assim, não sei se eu vou ter qualidade de segurado 1 ano e meio. Pode ser que tenha. Se tiver, pode. Tá? Mas assim, passou 3 anos. Se você não tiver as extensões lá do artigo 5º, parágrafo 2º, não tem qualidade de segurado.
Vou contribuir? Vai contar como contribuição em atraso? Eu vou poder considerar aquela contribuição em atraso? Essa discussão já tem ultimamente para outra questão, que é o quê? O próprio contribuinte individual, sem benefício por incapacidade, esquece essa parte, que fica sem contribuir, e aí depois que perdeu a qualidade segurada, eu quero pagar o atrasado. Tá? Administrativamente, ainda é possível. Mas já há interpretações dos tribunais falando o quê? Eu só vou poder recolher em atrasado quando eu ainda tenho qualidade segurada. Se eu já perdi a qualidade segurada, eu estaria o quê? Burlando o sistema previdenciário. Eu vou o quê? Eu vou escolher um momento que eu quero contribuir. E não é isso que a norma traz. A norma traz que você tem que recolher em dia, e as exceções, artigo 27.2, porém, na integração do sistema, eu falo que eles entendem que eu teria que converger com o artigo 15 da Lei de Benefício, que é o período que eu tenho qualidade segurada. Senão já estaria afastado da faina previdenciária e não teria mais direito a computar. Aí, a não ser para fins de benefícios programáveis, idade, tempo de contribuição especial, artigo 4º da Lei 10.666 de 2003. Beleza? Eu vou parar por aqui, então. E aí agora vou passar a bola aqui para o Daniel, que ele já me falou muito aqui. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, o meu nome estava ali, mas é Henrique Martins de Almeida. É só me procurar aí. Acho que se tiver alguém do Zap, sei lá, e manda no Face, ou vai me achar em algum lugar. Tá certo? Obrigado para todo mundo aí e uma ótima tarde.